Olá, boa noite. Landerça, bem-vindo. Você é o primeiro que chega aqui. Aí chega Jean Ribeiro, Sandra, bem-vindos. Araguaci, querida, bem-vinda. Rociane, Germano, Sônia, sempre presente, bem-vinda. Boa noite. Maridalva, boa noite. Tosto. Mônica, boa noite. Magda, boa noite. Nayane, Janaira, Maldonado, boa noite. Daiane, Leide Gomes, oi Malu, boa noite. Luana, Cláudia, Edgleuma, boa noite vocês. Elô, Nildo de Sobral, boa noite. Daniel, você sempre presente, boa noite. Suzana, Cecília, boa noite. Rosângela, lindo nome desse Insta, Artes do Ser, boa noite. Simone, Eurilanda, Silvia, Suzana Nocrato, boa noite para você, para Yasmine e a família. Rosângela, Raquel Bessa, Cecil Pires, boa noite. Marizinha, Cristiane, Luiz Escafa, também sempre presente, boa noite. Obrigada, Artes do Ser. Cristiane Girão, boa noite. Cristiane Frank, lindíssima, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Socorro, Paulo, Cíntia, Daniele, querida Daniele, mãe do Kaique, bem-vinda. Fernanda, Ana Paula, Djalma, todos muito bem-vindos para mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão, aqui sempre no Instagram, todas as quartas e todas as quintas temos as lives do Evangelho, dia de quarta comigo, dia de quinta com Fabiano Lobo, dia de sexta nós temos a palestra, a live palestra, sempre com um convidado diferente. Então aqui a gente vai dando os avisos, enquanto vocês vão chegando, vão se sentindo à vontade, entrando na vibe dessa live, se acomodando nos seus lugares, se aquietando, ajustando o celular ou o computador para poder acompanhar. Vamos nos unindo então, nesse momento de conexão com o Evangelho de Jesus, dentro da interpretação espírita. Avisando, a live de amanhã terá como tema a continuação do tema de hoje, a lei de amor, com Fabiano Lobo, às 20 horas. A live de sexta-feira, em substituição às palestras públicas, dia 10, às 20 horas, terá como tema a face oculta da medicina. Tema interessante, a face oculta da medicina, será proferida por um médico, o Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro. Então, sexta-feira às 20 horas, teremos esse convidado falando de medicina aqui no GEP. Avisamos a vocês, a quem gosta de ler, que as livrarias, agora as duas do GEP, já se encontram funcionando de 8h30 da manhã às 11h30 e de 14 às 17 horas. Vocês podem ir na livraria do GEP, adquirir livros. Os livros são usados para manutenção da casa também. Além de que vocês podem crescer lendo os livros, existem romances, as obras básicas da doutrina espírita, livros espiritualistas, de tudo isso a livraria dispõe e ela voltou a funcionar agora com tudo
nas duas sedes, a Piedade e a Água Fria, de segunda a sábado, manhã e tarde. Lembrando que abre às 8h30 e fecha às 17 horas. Por falar em livraria, na livraria também estão abertas as inscrições para as próximas turmas de estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD. Quem deseja estudar o ESD, quem deseja estudar a doutrina espírita, pode se inscrever não só na livraria, como também no site do GEP, www.gep.org.br, ou pelo WhatsApp. O WhatsApp da livraria do GEP, anota aí, gente, 999630743. Para quem não é daqui, 85 no Ceará, Fortaleza, 85 999630743. Aí vocês podem fazer a sua inscrição no estudo sistematizado da doutrina espírita, que vai funcionar online, sábados ou terças-feiras, online. Mesmo que sejam abertas turmas presenciais ao longo do próximo semestre, continuará havendo turmas online durante todo o próximo semestre. Eu vou estar no ESD 1, dia de sábado, de manhã, lá no GEP, participando desse projeto novo que está acontecendo aqui, que, aliás, já vinha acontecendo com as turmas que tiveram que ser transformadas em online, eram presenciais. Mas nesse modelo pode participar gente de todo o país, de todo mundo até, porque tem gente de Portugal que assiste aqui as nossas lives. Enfim, estão todos convidados a fazerem as suas inscrições. Podem ser feitas presencialmente nas livrarias, pelo site do GEP ou pelo WhatsApp, cujo número eu já passei aqui para vocês. Dados os avisos, nós já estamos aqui em bom número reunidos e a gente vai fazer a leitura, como de praxe, de uma mensagem de abertura para que a gente possa discutir, conversar, melhor dizendo, sobre o tema de hoje da live do Evangelho. Eu vou falar mais ou menos uma meia hora, 20 minutos, meia hora. A gente fala por volta de 8h30, eu abro para ler as colocações de vocês, os acréscimos, as perguntas, tá certo? Então vamos lá para a nossa mensagem. A mensagem do livro Cura Teu Coração, que tem na livraria do GEP, de Vanderlei Pereira. Esse livro foi doado para o GEP, então vocês podem encontrar lá na livraria. O amor supera a dor. Amar nada é mais forte do que o amor, porque do coração daquele que ama parte uma luz, uma divina chama que liga a criatura ao Criador. Ninguém por isso amou como o Senhor. Desceu dos céus para enfrentar a lama, renunciou poder, prestígio e fama em troca do socorro ao sofredor. Quem ama é fonte de um poder imenso, não do poder do mundo, o do bom senso, na prática do bem em prol do irmão. Se sofre, a dor parece que nem sente. Se a sente, ele a suporta humildemente, porque de amor traz cheio o coração. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, o GEP, aqui online, chegando a vários lares ao mesmo tempo, graças à possibilidade que nos era oferecida pela internet, nesse momento tão grave da história da humanidade. Hoje, a nossa live, conforme foi anunciado, tem como tema a lei do amor, que está no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós falaremos aqui do item 8. Amanhã o Fabiano vai falar do item 9. Hoje, item 8, que foi ditado pelo Espírito Lázaro. O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem observar, tem na abertura de cada capítulo uma passagem de Jesus,
Algumas passagens de Jesus também podem surgir de forma subsequente. Depois o comentário de Kardec acerca dessa passagem. E depois existe uma parte chamada Instruções dos Espíritos. E aí são colocadas psicografias que foram feitas à época do surgimento da doutrina espírita, no século XIX. E aí nós temos hoje essa psicografia. O nome dos médiuns Kardec não anunciava. Por quê? Porque o médium era apenas um instrumento. E ele não queria envaidecer o médium. Então ele colocava apenas o nome do espírito. O espírito foi Lázaro. E a psicografia é de 1862. Para quem não sabe, psicografia é como nós chamamos a escrita feita pelos espíritos através dos médiuns. E essa hoje versa justamente sobre a lei de amor. A gente vai falar um pouquinho dessa passagem e eu vou dizer aqui para vocês que parte da inspiração para a gente falar também se encontra nesse livro, Sexo Divino, cuja autora está de trás para frente aí para vocês. Vejam quem é, sou eu. Esse livro está lá na livraria do JEP também. Também toda a renda dele é revertida para as atividades do JEP. Vocês podem adquirir lá. Embora o livro seja o nome grande aqui, Sexo Divino, mas o nome completo é Sexo Divino, Relacionamentos e Espiritualidade. Então esse livro fala do amor, da lei de amor. Tá bom? Vamos falar aqui o que diz o Espírito Lázaro. Na passagem do Evangelho, esse de que eu falei para vocês, nós temos o Espírito Lázaro falando que amar o próximo como a si mesmo, que é o título do Evangelho, diz respeito ao amor, que é o sentimento por excelência, o sentimento mais nobre que existe, o sentimento dos espíritos mais desenvolvidos. E aqui fique claro, a gente não está falando do amor paixão, do amor romântico. A gente está falando do amor chamado ágape, o amor caridade, o amor compaixão, tá bem? Então esse amor, não que o amor romântico não seja parte desse grande amor. Ele é o caminho para se chegar nesse grande amor, o amor ágape, que é um amor que não se apega, um amor que se doa ao outro. É o sentimento por excelência, segundo o Espírito Lázaro. E o sentimento, segundo Lázaro, nessa passagem do Evangelho, ele diz que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. É uma pequena frase, num texto de uns 3, 4 parágrafos, mas me chamou a atenção essa parte. O sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. O que isso quer dizer? O Lázaro está fazendo referência aqui ao que o Herculano Pires, um grande espírita, chamou de ontologia espírita, da visão espírita do ser, como o espiritismo compreende o ser e a evolução do ser, a história do ser. O ser humano, segundo a doutrina espírita, ele participa ao mesmo tempo de 2 dimensões. Ele participa da dimensão material e da dimensão espiritual. Nós temos uma dupla natureza. Nós somos seres espirituais agindo no mundo material. Nós estamos num processo de desenvolvimento nesse mundo material. Então essa é a visão espírita do ser humano. O que é o ser humano? O que é o espírito? Nós somos espíritos encarnados, revestidos de corpos carnais. E fomos criados todos iguais por Deus. O que é Deus? É a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita de 1857. E é seguida essa pergunta da resposta dada pelos espíritos: inteligência suprema, causa primeira de
todas as coisas. Deus, inteligência primeira, melhor dizendo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Deus criou espíritos, cria espíritos incessantemente. Essa é a visão espírita que é dada pelos espíritos, através da mediunidade, à época de Kardec, esse pesquisador que organizou e lançou no mundo a doutrina espírita, que não saiu da cabeça dele, mas do resultado dos estudos dele, das comunicações dos espíritos. Por isso que é doutrina dos espíritos e não doutrina de Allan Kardec. Embora Kardec tenha tido uma grandiosíssima participação na construção da doutrina espírita, de modo que alguns dizem espiritismo kardecista, para se referir a essa doutrina, a doutrina espírita. Então, segundo o espiritismo, nós somos espíritos e fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem nada saber. E nós, lançados ao mundo, nesse estado de ignorância, sem perceber sequer que nós éramos, sem autoconsciência, nós estamos colocados na existência com todo o potencial de vir a ser, mas sem consciência desse potencial. Então, quando a gente lê na Bíblia a história de Adão e Eva, nós temos uma metáfora desse momento da criação dos espíritos. Vocês vejam que os espíritos são criados com a parte feminina, masculina, são criados com polaridades que se completam. Assim, nós temos a criação, Adão representando a polaridade masculina e Eva representando a polaridade feminina. Mas eles são inconscientes, na Bíblia está dizendo, eles não têm malícia, eles não têm maldade. E aí vem a serpente que tenta Eva e pede a ela, e sugere a ela, melhor dizendo, que coma do fruto da árvore proibida. Ora, vejam, Deus coloca Adão e Eva no paraíso e lá no centro coloca uma árvore e diz: ninguém pode comer do fruto dessa árvore. Coma-se de todos, menos dessa. É quase pedindo, não é? Coma esse fruto aqui. Porque se não era para comer, por que é que ele colocou aquela árvore com aquele fruto ali? Talvez a ideia já fosse essa. Porque o que é que acontece? A serpente chega para Eva e diz: come do fruto. Se você comer do fruto, você terá tanta sabedoria quanto Deus. Então essa ambição é lançada ao lado feminino, a busca do conhecimento espiritual. Então Eva é tentada e oferece, porque ela não faz só, o fruto para Adão. E eles comem do fruto proibido. Então esse é o momento, metaforicamente, a passagem simboliza o momento da aquisição da consciência, quando o espírito adquire a consciência. Mas vejam bem o que disse o espírito Lázaro. O amor é um instinto elevado à altura do progresso feito. Ou seja, o espírito, no ato da criação, ele ainda não tem consciência, ele vive em obediência aos impulsos, aos instintos que estão estabelecidos por Deus nele. Então ele vive como que mecanicamente, ele não tem consciência. Quando ele toma consciência, o espírito pode fazer escolhas. Ele pode escolher entre o bem e o mal. É nesse momento que se constitui o espírito propriamente dito, segundo a doutrina espírita. Até esse momento de adquirir a consciência, nós temos apenas um princípio espiritual, um ser espiritual sem consciência. Isso se dá ao longo de muitas e muitas eras. O espírito vai evoluindo.
Então, o mito de Adão e Eva é uma metáfora desse processo. E lá, desde o princípio, o espírito se vê convidado a se unir para criar. Une-se um polo com o outro e há a criação. Aí surge a sexualidade. O espírito encarna no mundo material com consciência de si, olha o outro, sabe que ele é um e que o outro é outro, e então ele vai ao encontro do outro, ele forma o par. E daí evolui, surge a humanidade. Essa é a metáfora da criação. Vejam que bonito. Então, até antes disso, o espírito, segundo a doutrina espírita, o ser espiritual, o princípio espiritual, ele está sem consciência de si, se manifestando nas formas vivas. Ou até mesmo antes disso, já no reino mineral, na união dos átomos, né? Já depois no reino vegetal, na reprodução dos primeiros vegetais, passa pelo reino animal, formando a inteligência animal e finalmente chega à humanidade. É essa a evolução do espírito. Então, segundo a doutrina espírita, o espírito passa por todos os reinos até chegar o momento da consciência, quando ele se torna humano. Mas segundo o espiritismo, o espírito não reencarna depois de se tornar humano em forma animal, como pensam algumas correntes do hinduísmo, se não me engano, talvez o budismo também, mas o espiritismo não tem essa compreensão. Depois que nós reencarnamos como humanos, nós só somos seres humanos. Provavelmente as nossas vidas como animais, como vegetais, foram em outros orbes, em outros planetas, antes mesmo da formação da Terra. Porque o espiritismo acredita que a vida pulula todo o universo nas suas muitas dimensões. Não necessariamente nessa mesma dimensão em que nós nos encontramos, mas em outras dimensões existem vidas e espíritos em processo evolutivo. Vejam como é complexa a ontologia espírita. E eu estou tentando falar aqui bem rápido para vocês, para dizer o quê? Que o espírito ele vai evoluindo da inconsciência para a consciência. E aí o espírito vai adquirindo a capacidade de se relacionar com o outro. E o espírito vai desenvolvendo do instinto para o sentimento. E o sentimento por excelência, diz Lázaro, é o amor. Por isso, a sexualidade no ser humano, ela não é determinada biologicamente. Até um tempo atrás, nós acreditávamos que sim, que a sexualidade era determinada apenas biologicamente, por gametas, por cromossomos, por órgãos genitais. Mas hoje nós já sabemos que existe uma sexualidade psicológica, que o ser humano, ele transcende o corpo, porque ele é também um ser psíquico, é também um ser espiritual. Portanto, a união entre seres humanos, nós estamos vendo isso se concretizar no mundo agora, não é determinada unicamente por uma questão biológica, mas é determinada também por questões psicológicas, por questões emocionais. Os seres humanos se amam independente dos sexos e podem formar famílias independentemente do sexo ao qual pertençam. Segundo a doutrina espírita, homens e mulheres são apenas condições temporárias dos espíritos. Você nascer com um corpo masculino ou você nascer com um corpo feminino, nós somos todos espíritos. E o espírito não tem o sexo como a gente pensava até bem pouco tempo determinado biologicamente. O espírito tem polaridades. Nós temos polaridades. E aqui eu represento essas polaridades nesse famoso diagrama do Yin e Yang, né? Segundo a filosofia chinesa, digamos que isso aqui seja o Yang, esse verde, e o vermelho seja o Yin. O verde seria também o masculino e o vermelho seria o feminino. O espírito possui
as duas polaridades. E esse desenho representa muito bem o quê? Um movimento, uma circulação. Nós desenvolvemos tanto o aspecto feminino quanto o aspecto masculino que existe em todos nós. E isso coincide com o que diz a psicologia. Por exemplo, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que faz referência à existência do ânimos e ânima. O ânimos seria a contraparte masculina presente em toda mulher, numa forma inconsciente, e a ânima seria a contraparte feminina presente em todo o homem, na forma inconsciente, mais ou menos inconsciente. E assim, mais uma vez, a ciência dialoga com a doutrina espírita. A doutrina espírita está acompanhando o adiantamento, o andamento da ciência, através dessas novas leituras que vão sendo feitas nos campos da psicologia, da física quântica e tudo mais. O espiritismo vem se firmando cada vez mais. A lei de amor, portanto, meus amigos, é um destino para todos nós. Todos nós espíritos evoluímos, adquirimos consciência, nos desenvolvemos e vamos chegar a esse ponto do amor máximo, o amor ágape. O nosso amor paixão, o nosso amor pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, são expressões afetivas que são os nossos treinamentos para o grande amor. Ele vai evoluir esse amor que nós conseguimos nutrir para se tornar um amor crístico, um amor como do próprio Cristo, que é um amor incondicional, um amor que consegue enxergar a luz que existe dentro de cada um. Nossa, eu falei muita coisa, pouquíssimo tempo, em 20 minutos, e queria aqui abrir para vocês fazerem suas colocações. Deixa eu só apagar aqui uma coisinha. Só um minutinho. Pronto, desculpa. E aqui eu queria abrir para vocês. Então, o que é que vocês têm a dizer, a completar, a acrescentar ou a perguntar acerca desse assunto tão pululante? O espírito nunca regride, mas pode estacionar por séculos. Está esclarecendo aqui Maria de Lourdes para Rociane. Verdade, segundo a doutrina espírita, não existe uma regressão do espírito. Agora, detalhe, nós temos que entender realmente o que isso quer dizer. Uma vez que nós adquirimos um certo conhecimento, um certo progresso, nós não vamos perder, mas aquilo que é adquirido do fundo do nosso coração, o verniz, a capa social, a educação, isso necessariamente nós não vamos levar de uma vida para outra, não necessariamente, pode ser que a gente nasça numa outra vida em que não tem esse verniz, em que não vá ter a mesma postura e elegância, porque isso tudo é só a educação, mas a essência do que nós adquirimos, aquilo que é adquirido na profundidade do nosso ser, isso nunca se perde. Então a evolução, gente, ela não se dá desse jeito, a evolução do espírito. Ela se dá assim. Como assim? Aqui tem espírita que diz assim: na vida passada eu era pior do que nessa. Em cada vida eu sou melhor do que na outra. Não é bem assim. Eu nunca fico pior. Em cada vida eu estou desenvolvendo novos aspectos daquela minha potencialidade. Lembram que eu falei da criação? Que nós somos criados com todo o potencial dentro de nós. Em cada encarnação nós vamos desenvolvendo um ou outro aspecto, dependendo das condições daquela encarnação. Então tem encarnação que vai me favorecer a desenvolver mais o aspecto relacional, tem encarnação que vai me favorecer a desenvolver mais o aspecto intelectual, e dentro do aspecto intelectual tem encarnação que vai favorecer o conhecimento matemático, outra encarnação vai favorecer o conhecimento psicológico, e assim por diante. Então, cada encarnação, nós vamos desenvolvendo determinados aspectos. Às vezes, nós temos que repetir as lições, que são lições não aprendidas. E aí, a gente passa de novo pela mesma lição para aprender. Por exemplo, a experiência da pobreza. A experiência da pobreza, ela tem muito a nos dizer de
humildade, né? De valorizar a riqueza interior. Já a experiência da riqueza também tem muito a nos dizer, é um teste, né? Para ver se a gente realmente é humilde, para ver se a gente realmente sabe valorizar o que vai dentro, né? Dentro da gente, e por aí vai. São várias experiências. E o progresso se dá assim, como? Existe um momento de crescimento do espírito, aí ele chega no momento empolgado, entusiasmado, e o progresso da humanidade também é assim. Aí existe uma acomodação, depois que a gente faz um crescimento, a gente se acomoda. Muita gente vê isso depois que se torna espírita, por exemplo, daquele entusiasmo inicial, se acomoda, aí entra numa decadênciazinha, nem percebe, e surge o quê? Uma crise. Aí a crise nos impulsiona a um novo crescimento. Tenho que buscar ajuda, tenho que crescer. Ele cresce, se acomoda, aí ó, cai de novo, crise. Mas vejam que é sempre ascendente a linha de crescimento, embora aconteça em espiral, como propôs Hegel para a evolução da humanidade. Assim se dá a nossa evolução. Então nós temos um progresso, mas esse progresso não é necessariamente em linha reta. Todo mundo aqui tem aspectos positivos, tem virtudes e tem defeitos. Ao longo das encarnações, nós estamos tentando aprimorar as nossas virtudes, nos libertar dos nossos defeitos. Não porque Deus fica chateado porque a gente tem defeito. Não é assim. Embora a gente teime em querer pensar desse jeito, né? Como se Deus estivesse se ofendendo porque eu sou orgulhosa, porque eu sou vaidosa, porque eu sou egoísta. Não. Mas porque quando eu sou orgulhosa, vaidosa e egoísta, eu tenho sofrimentos gerados por essas questões, por essas condições do meu espírito. Vocês já viram gente para sofrer mais do que um invejoso? O invejoso sofre muito. Aí ele olha a postagem do outro ali feliz, se retorce de inveja. Então isso é um sofrimento causado porque é castigo de Deus? Não. É a sua própria condição. Quando a gente está com raiva, vocês ficam com raiva morrendo de feliz? Oh, coisa boa é sentir raiva. Não. A gente fica mal. Então a gente sofre uma condição dada pela nossa pela nossa forma de ser. Eu poderia dizer assim. É claro que existem sofrimentos no mundo que não são consequências necessariamente de ações nossas, mas porque o mundo é uma escola, eles ali estão colocados. Se fosse por isso, um animal não sofreria. Porque um animal teve uma vida passada e fez um mal numa vida passada e está sofrendo as consequências. Não bem assim. O sofrimento, ele é como um treinamento, um burilamento, um buril que aprimora o espírito. Então nós sofremos ainda, passamos por esse buril porque a gente ainda está no começo da evolução e tudo para a gente se torna ainda maior por causa das nossas emoções. Então a gente está doente, não é só o sofrimento da doença, mas das emoções que acompanham a doença. Isso pode ampliar ou diminuir o nosso sofrimento, a forma como a gente enfrenta as situações. Muito bem, vamos ver aqui, a gente está dizendo aqui, Daniel dizendo muito bem pelo fim do preconceito contra as pessoas LGBT, né, assim, a gente não precisa ter preconceito, né, nós somos seres, nós temos muitas maneiras de expressar os nossos afetos, temos que respeitar a maneira dos outros, não tem uma maneira melhor do que a outra. Tem o comportamento sexual. A gente tem que saber diferenciar o que é orientação sexual do que é comportamento sexual. Então, orientação sexual existe o bissexual, o homossexual, o heterossexual e hoje se pensa até incluir o assexuado, né, entre as orientações tidas como normais, né, as possíveis do ser humano que não ferem a sua integridade, né? Então, nós temos essas orientações. Isso não diz nada se uma pessoa é boa ou se uma pessoa é má. Não fala sobre a moral de ninguém, a sua orientação sexual. O comportamento sexual, sim. O que é que eu faço com a minha sexualidade? Eu exploro as pessoas, eu humilho as pessoas, eu maltrato, eu parto os corações de propósito, né? Eu tenho determinados fetiches que são destrutivos. Aí esse comportamento sexual, sim, é sobre ele que nós devemos ter atenção, independentemente de sermos
homo ou heterossexuais. A gente tem que respeitar o nosso próximo e assim cultivar pouco a pouco a lei de amor. Então, eu não estou sabendo o que foi que Daniela perguntou, que alguém perde a condição de evoluir. A diversidade sexual é a expressão de Deus. É a expressão de Deus, né, que está no humano. A expressão do humano é a condição do ser humano. Como eu disse, o ser humano ele se libertou do jugo, da imposição dos instintos. Então, agora vocês veem, né? O sexo ele tem uma parte de instinto e ele tem uma parte também de emoções. Então, quanto mais nós somos evoluídos, mais o sexo ele deixa de ser puramente guiado pelo instinto. Vai ter esse lado, mas ele também ele é acrescentado, ele é embelezado pela questão espiritual, pela busca da parceria, da cumplicidade, né? Do relacionamento amoroso. Então, isso vai mostrando o quanto que a gente já está um pouquinho mais amadurecidinho. Então, deixa eu ver aqui. O pessoal gostou muito da fala sobre a sexualidade. Que bom, porque infelizmente existe mesmo ainda muito preconceito. Os preconceitos, gente, eles muitas vezes refletem. E a gente tem que ter assim também um pouco de generosidade, de caridade com o preconceito dos outros e o nosso, né? Não é a gente se acomodar ao preconceito, né? E dizer, a lá Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é bem isso. Mas o que acontece? Os nossos pais e os nossos avós, eles foram criados num modelo diferente, né? De sociedade, embora muito parecido, mas em que os relacionamentos homossexuais eram ainda hoje acontece muito isso, eram relacionamentos estabelecidos às escondidas e havia piadas sobre isso, né? Era um motivo de discriminar alguém, de rebaixar alguém, né? Tem aquela música no carnaval, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Então esse é tipo um insulto, uma provocação. E eles foram educados nesse sistema. Então é muito difícil, quando a gente é educado nesse sistema, né? E se a gente olhar os contos de fadas, são todos homens e mulheres, as grandes histórias de amor, né? Um Titanic, imagina como é que ia ser Titanic se fosse 2 homens e 2 mulheres, tá? Acho que com certeza não tinha bombado como bombou Titanic. Então a gente vem dessa educação, dessa visão de relacionamento. Então é muito difícil uma pessoa que não foi preparada para isso, olhar para isso com naturalidade. Para ela aquilo é chocante. Aí o que a gente diz? Então vamos ficar escondidos, né? Os homossexuais têm que se esconder. Não, pelo contrário, vamos naturalizar cada vez mais essa relação. Contrário, se você ama alguém do mesmo sexo, tem um relacionamento com essa pessoa, tem um relacionamento estável com ela, respeite essa pessoa, honre essa pessoa, seja fiel a ela, ande de mão dada com ela, dê uma bitoquinha nela publicamente. Porque assim, acho que nenhum casal hétero ou homossexual tem que estar aí dando beijo de língua no meio de todo mundo, né, se agarrando, tendo avanços que devem ser feitos na intimidade publicamente. Mas vivam normalmente, né? Mostre ao mundo que isso é normal, que isso faz parte da humanidade. E aí a gente vai mudando esses valores, essas formas de pensar o mundo. A Rociane, ela está dizendo que tem espírito que fica estagnado na existência por vontade própria. Tem sim, dizem os espíritos que existem espíritos que ficam estagnados. É verdade isso. Carla Lourenço, oi querida, você está perguntando o que significa o amor de alma, como falam outras doutrinas. Eu disse isso, foi? O amor de alma, como falam outras doutrinas? Eu não sei se eu falei, mas o amor de alma é esse amor espiritual, o amor psíquico, talvez seja uma espécie de amor platônico, uma forma poética de referir-se ao amor mais desmaterializado, o que não quer dizer que seja um amor melhor, né? Assim, é um espírito que já não tem tanto aquelas imposições, né, do instinto, né? Um espírito que já se desmaterializou. Então, por ele ter se desmaterializado, ele está cada vez mais conectado ao outro de uma forma espiritual.
Mas isso não quer dizer que o amor, as expressões materiais, sexuais do amor, sejam expressões de inferioridade espiritual, né? A gente tem um preconceito acerca do sexo, que tem as suas razões, né, históricas, que tem que ser estudado, né, um tabu em torno do sexo também, como se o sexo fosse uma expressão de inferioridade, como se grandes almas, grandes espíritos não pudessem ter relações sexuais, porque as relações sexuais seriam indicativos de pouca evolução espiritual. Isso não é verdade, né? Isso não faz sentido. Deus criou o sexo, pelo amor de Deus, né? Ele criou o sexo. Deus assim estabeleceu. Está no mundo. Então, o sexo faz parte. Graças ao sexo, nós temos a humanidade, né? Agora, a gente, o ser humano, ele consegue não ter apenas a relação sexual para se reproduzir, né? Nós temos a relação sexual para trocar energia, para somar amor, né? Interessante isso. Segundo Barbara Brennan, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa autora, o livro dela aqui está bem acessível. Um dos livros dela tem um outro chamado Luz Emergente, que eu também tenho aqui. Eu acho que esse livro, não sei se tem no JEP, não sei se ele ainda está sendo editado. Mãos de Luz, né? Segundo ela, no ato sexual existe uma grande e intensa troca de energia. Ela é vidente, né? Ela tem o dom da vidência. Ela não é espírita, é uma autora norte-americana, ela era da NASA e ela tinha a capacidade de ver a aura, e ela disse que na hora do ato sexual existe uma verdadeira expressão energética, né? Quando é um ato realizado com amor, né? São verdadeiros fogos de artifício, né? Então, assim, existe uma troca de energia em todos os chakras, né? Ou na linguagem de André Luiz, centros de força. Existe uma grande troca de energia nessa hora. Então, assim, se você tiver uma relação sexual inconsequente, sem responsabilidade, sem saber com quem você está se relacionando, você está tendo uma troca muito íntima. É como se você entrasse para fazer uma transfusão de sangue e você não soubesse se aquele sangue é contaminado, se não é, que sangue é aquele, de onde ele vem, né? Então a gente faz isso energeticamente. Então você tem um encontro sexual com outra pessoa, existe uma troca de energia muito intensa e muito íntima, muito profunda. Então é interessante que a gente saiba quem é aquela pessoa, né? Que a gente tenha uma relação, um vínculo afetivo com aquela pessoa, um vínculo de confiança com aquela pessoa também, para que a gente troque a melhor energia possível, né? Mas obviamente também não significa, tem aqueles exagerados, né? Que a gente vai ter relação sexual fazendo mantras, nem nada disso. Mas a gente tem que ter aquela relação de respeito com o outro. Deixa eu ver, Maria. O que eu acho mais interessante é a forma como o Espiritismo, pelo menos vejo em você, é a evolução das próprias escrituras. Isso é maravilhoso. Obrigada, Maria. Maria, você vai encontrar, eu vou logo prevenindo, todo tipo de espírita, né? Como a gente encontra todo tipo de católico, como a gente encontra todo tipo de evangélico, em toda religião, a gente encontra todos aqueles que dizem, né, pertencer àquele grupo de ideias, àquela forma de pensar, mas que imprimem nessa crença o seu caráter e a sua forma de ser, né, os seus princípios, né, particulares, e misturam, né, e dizem que aquilo ali é aquela ideia. Então a gente vê também católicos que não honram o catolicismo, e vemos católicos que honram maravilhosamente o catolicismo. E isso também entre os evangélicos, e isso acontece também entre os espíritas. O espiritismo é uma doutrina que se diferencia um pouco das religiões propriamente ditas, ou até um pouco, não muito, por ela não ter um sistema, né, por exemplo, de castas sacerdotais. Nós não temos, né, os sacerdotes espíritas, nós não temos os rituais, os sacramentos espíritas. O espiritismo nisso, ele é muito mais parecido com uma filosofia, que é uma das suas características, né? O espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então ele não é nenhuma coisa propriamente ou outra, ele é a mistura disso. Então o espiritismo, ele é uma religião no sentido de que convida o homem ao melhoramento de si mesmo, à prática do amor,
No caso, traz o Cristo como um modelo a ser seguido, né? E aproxima o homem de Deus, que é a grande função da religião, né? Aproximar o homem de Deus. Esse é o convite espírita, que acaba sendo feito quando a gente conhece a filosofia espírita, que nasceu da ciência espírita. Então, é assim a doutrina espírita. Mas você vai encontrar gente fazendo, eu digo, terrorismo espírita, né? Como é o terrorismo espírita? O espiritismo fala de obsessão, que é a influência espiritual, a constrição espiritual de um espírito sobre outro, negativa. E aí faz um terrorismo, olha, cuidado, não vai pro carnaval porque tem obsessor, não vai para aquela festa porque tem obsessor, não bebe nada disso aqui porque tem obsessor, o obsessor vai acoplar e você vai sugar suas energias. E essa pessoa faz um terrorismo, né? De forma talvez seja um medo que ela tem de si mesma e dos seus impulsos e instintos, e ela tenta acobertar isso, né? Ou justificar o seu radicalismo com a doutrina espírita. Por isso que é importante, quando a gente quer conhecer a doutrina espírita, a gente estudar por nossa própria iniciativa, né? Buscar as nossas fontes. E aí você vai ver realmente vários modelos de espíritas, Maria, como encontra vários modelos de católicos. E aí eu digo, procure a sua forma de crer. O mais importante é isso, que você sinta isso. Agora, a interpretação das escrituras, né, espírita, é uma interpretação bem metafórica mesmo, uma interpretação que fala muito do espírito, da evolução do espírito. E nós temos Jesus como a nossa grandiosíssima referência e modelo a ser seguido. Costumo dizer assim, eu só tenho um grande ídolo e ele é Jesus, sou fã dele, né? Então acho que os espíritas em geral têm que sê-lo, porque a gente descobre em Jesus essa referência de ser humano, de grande ser, de ser divino, no sentido de que Jesus, ele está em uníssono com Deus, né, com a vontade de Deus. Por isso que algumas religiões o compreendem como o próprio Deus, mas ele seria um espírito em perfeita harmonia com Deus. Alguém está perguntando o nome de um filme. Se eu falei nome de filme, eu não li. Respondeu aqui Nosso Lar, Chico Xavier. O Nosso Lar é o livro de Chico Xavier. O filme, eu esqueci de quem é a direção, mas retrata o livro Nosso Lar. Jacinto, seu Jacinto, olá. Caroline, creio não haver uma taxação do processo, mas o suicídio causa uma paralisação temporária na evolução, ou o próprio sofrimento também fará o espírito? Exatamente, o próprio sofrimento faz o espírito evoluir, né? A pessoa que comete o suicídio, seu Jacinto, ela é a lei de causa e efeito, né? Então, eu acredito que uma pessoa que comete o suicídio, ela comete num momento tenso, em que ela está psicologicamente, sua alma está perturbada. Então, quando ela chega no mundo espiritual, essa perturbação continua, porque ela eliminou o corpo, mas a dor continua na alma, porque é uma dor de alma. Então, segundo Kardec, né, segundo os espíritos disseram para Kardec, ele publica em O Céu e o Inferno, que tem comunicações, e tem as comunicações de espíritos suicidas. Uma das primeiras reações do suicídio, e também tem no Livro dos Espíritos, do suicida, ao chegar no mundo espiritual, é a decepção, porque ele pensou que iria destruir a dor, mas a causa da dor não é o corpo. A causa da dor é a alma que está ferida. Então, ele tem que procurar ajuda, né? Ele tem que procurar tratar a alma e ter muita e uma infinita paciência consigo mesmo e uma esperança também, porque nós fomos feitos para a felicidade. É essa a ideia espírita. Nós fomos feitos para Deus, para sermos espíritos de luz. Quando nós nos apropriarmos de todo aquele potencial que nós trazemos em nós e chegarmos nesse amor ágape, não vai ter mais depressão na gente. Enquanto a gente caminha para isso, a gente vai passar por uma dessas. É uma doença, tem que ser tratada e a pessoa precisa de ajuda, né? Ou as tendências autodestrutivas que sejam, né, os transtornos borderline, tudo isso a gente tem que pedir ajuda. Não tem nada a pedir ajuda. Nós somos seres humanos e estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Ana Paula, a opção sexual precisa ser respeitada. Difícil é assimilar a promiscuidade. Ana Paula,
Orientação sexual. Opção sexual é um termo que a gente não usa mais. Por quê? Porque a opção dá a ideia de que a pessoa acorda um dia e diz: será que eu vou ser gay ou não? E não é bem assim, né? Ela se sente, ela vem de dentro, né? Então é uma orientação, para onde se orienta a sua sexualidade. E difícil é assimilar a promiscuidade. E isso, inclusive, a promiscuidade heterossexuais, que é muito antiga. Muito antiga, há muito tempo. Os heterossexuais, especialmente os homens, têm a promiscuidade autorizada socialmente, culturalmente. Isso é muito ruim para todo mundo. Então, a gente tem que tentar se libertar disso mesmo. Gente, estamos nos aproximando aqui do fim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Neto diz: é muito interessante ver o humano como espírito capaz de viver o amor em todos os seus aspectos. Isso nos coloca mais próximos do amor do Cristo. Com certeza, com certeza. Mirla Borges: eu me identifiquei com o espiral. Todo mundo, Mirla, todo mundo é assim, viu? Tem uma fase de decadência e quando a gente tá nela, a gente pensa que nunca mais vai se levantar. Gente, esperança. É o processo evolutivo, a gente levanta, né? Sabe aquela história, eu tô no fundo do poço, quando você bater no fundo do poço, você vai quicar. Aí essa hora você vai dizer: poxa, se eu tivesse desistido naquela época, eu teria deixado de viver muitas alegrias. Nós vamos viver muitas alegrias, né? Então, gente, como funciona isso de ânimos e ânima na dinâmica entre um casal, Carol? Tem um livro maluco que eu vou indicar para você, para quem quer conhecer ânimos e ânima, falando na dinâmica dos relacionamentos. Tem um livro chamado Parceiros Invisíveis. Esse livro não é espírita, é um livro de psicologia junguiana. Vocês podem dar uma lida e ver um pouquinho mais a respeito, porque está na nossa hora. Gente, vamos nesse momento nos acomodar um pouquinho, nos aquietar, nos acalmar e tentar sintonizar com esses bons espíritos que estão nos envolvendo e sentir e receber o passe. O passe é uma transmissão de energia. Então sintam que nesse momento bons espíritos estão perto de você. Não tenha medo. Eles não vão lhe assustar, não vão lhe aparecer se você tem medo. Fique tranquilo. Receba a visita dos bons espíritos. Sintonize a sua mente com a imagem que você tem de Jesus. Sinta Jesus tocando a sua fronte e receba nesse momento toda a energia do amor de Jesus. E se mantenha nesse pensamento, nessa consciência de que você não está sozinho, de que existe alguém cuidando de você e alguém banhado em luz, derramando luz sobre você. Com essa consciência, você escutará essa poesia de João de Deus, do livro Parnaso de Além Túmulo. É uma oração. Concentre-se na oração. A ti, Senhor, meu coração imerso em dor, aflito vem, pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação. Pedir a quem, senão a ti, cuja bondade me sorri e me conduz à imensidade da perfeição? És a piedade divina e pura que é a criatura da luz e pão. Sou eu somente o impenitente na expiação. Em ti, portanto, confio e espero, de ti eu quero me aproximar. Consolo santo, para o meu pranto venho implorar. Bem sei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer, é porque andei longe do amor no meu viver. O amor é a lei que me ensinaste e que deixaste aos irmãos teus, para que eu pudesse ditosamente buscar os céus. Assim contente, cheio de unção, elevo a prece do coração a ti, Senhor, rogando amor, paz
e perdão. Assim seja. Recebam, pois, essa paz, esse amor e esse perdão que vem de Deus. Que encha o nosso coração, que nós possamos estar fortalecidos para a continuidade de mais uma semana. Nós não estamos sozinhos. Do lado de você, nesse momento, do seu lado, se encontra um anjo da guarda, que é um espírito de luz, o seu espírito protetor, e ele lhe abraça. Sinta o abraço dele. Lembre de toda a sua vida. Existem momentos de dor, mas também tem momentos maravilhosos. Ele estava em ambos os momentos. Jesus está conosco sempre. Nós não estamos sozinhos. Se às vezes nós nos desesperamos, gente, é porque nós não estamos conseguindo ouvir a voz desses bons espíritos na nossa mente, nos nossos corações. Para que a gente faça isso, a gente tem que aprender a se aquietar, a nos aquietar de vez em quando, a nos acalmar, fazer uma prece. Mas não uma prece brigando com Deus, mas uma prece agradecendo e pedindo a Deus que nos dê lucidez para compreender cada momento que atravessamos na vida, cada dor, cada dificuldade, como também para não perdermos o prumo diante das alegrias e das benfeitorias. Gente, muito obrigada a vocês, a presença, a participação. Peço desculpas se não pude responder a todos, claro que não pude. Desculpas. Vocês estão convidados para participarem do estudo da doutrina espírita. Não é obrigado ser espírita, porque está estudando a doutrina espírita. Você pode conhecer e continuar sendo católico, tendo a sua religião, aquela que lhe fala ao coração. Não foi essa a proposta inicial de Allan Kardec. O espiritismo nos dá um novo olhar sobre o mundo. Você pode levar esse olhar para a sua forma de crer, para as suas bases culturais que sejam. Mas vocês estão convidados, né? Vão pelo site do GEP aí, do telefone que eu dei no início da live, e façam a sua inscrição, tá bom? Como eu disse, eu vou estar lá no dia de sábado, de manhã, participando com o ESD 1, para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. E ficam aí com Deus, fiquem com Deus. Muito obrigada, Rociane, Dan Farias, Eduardo Farma, Érica Barroso, Nayane, Daniele, querida Daniele Cláudio Brito, Rociane Diniz, Vera Batista, Leda Rufino, Maria. Isso mesmo, Maria disse uma coisa aqui maravilhosa. Veja tudo, né? Observai tudo, retém o que é bom, disse Paulo de Tarso. Isso mesmo. Mona Lisa, tchau. Elô Lima Verde, obrigada, gente, pela companhia. Ai, Manuela Páscoa, sua linda, obrigada. Um grande beijo. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. E até quarta-feira que vem. Amanhã, Fabiano. Sexta-feira, às 20 horas, a palestra também na live com o nosso convidado do Rio de Janeiro, falando de medicina. Uma nova visão sobre a medicina. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau, gente.